Deus seja louvado. Boa noite, a paz do Senhor, igreja, do Deus vivo, o Deus que habita aqui, que habita na tua casa, que venha trazer poder na tua casa, cura, libertação, restauração, que você possa receber essa palavra, você possa receber essa semente do céu no teu coração, no seu lar. Eu profetizo que o teu coração seja um coração agora fértil. Eu profetizo que o seu coração seja um coração receptível. Eu profetizo que o seu coração, depois dessa adoração, seja um coração arado ao Deus, onde Deus possa vir com a semente, onde vai prosperar essa semente, essa palavra sobre o teu coração, sobre o teu lar, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Querida, que está nos assistindo, né? Eu quero compartilhar com você, eu quero ser breve, ser rápido, quero compartilhar uma palavra que está em Atos, no capítulo 3. Amém, Jesus. Deus seja louvado. A palavra ela tem um poder tremendo, que a palavra ela nos gera fé no coração. A fé vem do ouvir a palavra do Senhor, e a palavra é Cristo. O verbo é Cristo. E a palavra, ela consegue limpar nossa vida, né? Como dizem Efésios, como água que nos lava. A palavra, ela consegue trazer uma libertação, algo poderoso na nossa vida, quando nós deixamos que a palavra de Deus, ela penetre profundamente no nosso coração. E Deus quer nessa noite atingir o teu coração. Deus quer nessa noite gerar uma fé sobrenatural, porque muitos falam que tem fé, mas é uma fé natural, é uma fé acreditando que daqui a algumas horas o sol vai nascer, é uma fé natural, mas a fé sobrenatural é crer no poder de Deus que vai concretizar, que vai realizar, que algo vai acontecer de extraordinário na sua vida. Aleluia! A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 3, eu até trouxe a mensagem em Itapevi, eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu creio que agora vai, né, não só Santana do Paraíba, né, aqueles que congregam aqui nessa casa, mas eu creio que a voz ela vai coar em muitos países, vai chegar em muitos lares. Às vezes nós falamos da palavra, mas nós não temos a noção. Às vezes lares que vão ouvir ou que estão ouvindo, a depressão está dentro do teu lar. Às vezes a angústia, a tristeza está dentro do seu coração. E quando você abre e dá a chance de Deus entrar, a oportunidade de Deus entrar no seu lar, na sua vida, Deus tem o poder de transformar. Deus é o Deus do agora, Deus é o Deus do de repente, e é o Deus que está preocupado com a sua salvação, querido. É tempo de nós buscarmos aquilo que é do alto, aquilo que é dos céus. É tempo de nós buscarmos aquilo que Deus de fato quer se revelar na nossa vida. Não buscar as coisas terrenais, não buscar as coisas governamentais dessa terra. Às vezes Deus está nos chamando a atenção, e às vezes nós não estamos percebendo no mundo como Deus está nos chamando. O tempo de oração, o tempo de se render, o tempo de se humilhar, o tempo das igrejas, do altar, da liderança, começar a se humilhar, se purificar, porque nós temos clamado para um grande avivamento. Mas como vai haver um grande avivamento se não há aqueles que anseiam, se não há aqueles que se desesperam pela presença do Senhor na terra? Aleluia! A palavra do Senhor diz assim, Atos capítulo 3, Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona, que quer dizer 3 da tarde. Era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando Pedro e João, eles estão no caminho de oração, uma das grandes chaves para a nossa vitória é a oração. A chave da nossa vitória
aonde de fato podemos crescer em Deus, é na oração. Quando você ora a Deus, quando você clama a Deus, quando você entra no seu secreto, quando você começa a se envolver com a presença de Deus, a depressão vai embora, a angústia vai embora, a solidão vai embora. A presença de Deus, ela é completa. A presença de Deus, ela preenche todo o nosso ser. Você pode entrar angustiado, você sai louvando a Deus. Você pode entrar preocupado, você sai com a certeza na fé que Deus ouviu a tua oração e Deus vai concretizar a vitória na sua vida pelo poder da oração. Quando a igreja ela estava orando para que Deus libertasse Pedro, porque havia um decreto de Herodes, havia matado Tiago. Herodes estava esperando o amanhecer para matar Pedro. A igreja começou a levantar um clamor. Você acha que a igreja começou a orar por uma direita, outro para a esquerda, outro para cima, outro para baixo? Você acha que não teve uma união, só foi um para um lado, outro para o outro? Não. A igreja se reuniu em um só propósito. A igreja estava em um só pensamento, a igreja estava reunida em um só coração, e a igreja estava clamando: Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro. A igreja estava levantando um clamor para Deus, para que Deus libertasse Pedro. Você sabe o que aconteceu no meio da oração? Deus respondeu, mandou um anjo dos céus a libertar Pedro, mandou um anjo do céu para trazer vitória na terra. Quando a igreja estava clamando, quando a igreja estava orando a Deus, neste tempo, querido, é tempo de levantar um clamor, é tempo de se render, é tempo de se humilhar na presença de Deus, porque aqueles que se humilham na presença de Deus, eles são alimentados do seu espírito, o seu espírito começa a ser sensível aos céus, e os céus começam a responder para a sua vida, e aquilo que às vezes angustiava o teu coração, antes de terminar a tua oração, Deus já está respondendo, porque a palavra do Senhor nos mostra que quando a igreja ainda estava orando, Pedro estava sendo liberta. Pedro foi liberto ali, a igreja nem terminou de orar, Deus já estava atendendo a oração da igreja. A igreja nem terminou de concretizar a oração, Deus já tinha libertado Pedro. Pedro estava batendo na porta. Aleluia. Eu penso que quando abrir a porta, quando Pedro começa a se revelar e Pedro começa a contar o que aconteceu, eu imagino a fé que houve no coração. Querido, se a igreja de fato ela se unir, esse vírus vai perder a força. Esse coronavírus, essa pandemia mundial vai perder a força. Deus não tem poder para isso, Deus tem poder para fazer isso. A situação de fechar as igrejas, a situação que está acontecendo, é como se Deus gerasse em nosso coração uma revolta, não uma revolta contra Deus, mas uma revolta contra a situação. Não aceite a situação, não aceite isso. Ainda há um Deus que se revela como Senhor dos exércitos, é aquele que defende, é aquele que vem na peleja, é aquele que vai na frente das batalhas e peleja pela tua vida. A oração, ela tem poder. Quando você começa a gerar oração, Deus te dá a direção. Jesus, ele orava nos montes, aonde tinha oportunidade de Jesus orar, ele tinha a direção do Pai, ele tinha a direção do que ia ser feito, ele tinha a sensibilidade, a intimidade com o Pai, ao ponto de olhar e ver o que o Pai estava fazendo. E isso começa a gerar como exemplo, querido. Quando você começa a orar na sua casa, os teus filhos começam a ver o exemplo, a tua esposa começa a ver o exemplo, mulheres que não têm marido convertido, começa a orar dentro do seu lar, começa a profetizar na sua família, começa a ser ousada no espírito, que o teu marido vai se converter, porque grande é o efeito da oração do justo. Aleluia. Aqueles homens estavam indo para o lugar de oração. Aqueles homens estavam passando pela porta formosa. Aqueles homens, eles tinham o poder, eles tinham unção, eles tinham caráter. Aleluia.
Só que a Bíblia também nos mostra que muitos estavam levando a porta, pessoas estavam conduzindo aquele homem até a porta. E o que conduzia, prefere ficar na porta para pedir. Nem quem pede e o que conduz, muitas vezes quer se relacionar com Deus. Porque muitas vezes Deus te chama para entrar pela porta e a pessoa não quer. Às vezes a pessoa está dentro da casa do Pai, mas ela não gasta o tempo com Deus, ela não entra em Cristo, ela não entra pela porta estreita, ela não entra pela porta da ovelha, que é Cristo, querido. Às vezes tem pessoas que têm conduzido, mas ela não tem manifestado a glória de Deus através da vida dela. Ela tem conduzido pessoas, e pessoas têm sido conduzidas por outras e ficado na porta, mas nunca entrou num lugar de intimidade, nunca entrou num lugar de poder na presença de Deus. Por isso suas almas, as pessoas não conseguem ser preenchidas. Por isso que começa a cobrar muitas vezes a liderança, começa a cobrar a igreja, mas os seus corações estão fechados, não deixa o alimento sólido entrar, porque está tão preocupado com a sua alma, tão preocupado com as coisas dessa terra, que não consegue desfrutar aquilo que Deus quer mostrar para a vida dela, que é os céus. A porta estreita, você não entra com a sua Mercedes, com a sua mansão. A porta estreita, você não entra com o seu orgulho, com a sua soberba, com a sua ignorância. A porta estreita, entra somente os remidos de coração, aqueles que de fato abriram o coração para que Cristo trabalhasse na vida deles. E Deus quer nessa noite trabalhar na sua vida. Deus nessa noite quer trabalhar no seu caráter. Deus nessa noite, Ele quer se revelar para você como Deus da tua salvação. Ele quer salvar a tua vida financeira, Ele quer salvar teu casamento, Ele quer salvar a sua alma, Ele quer salvar os teus filhos. Parece que muitas vezes o comportamento de muitos é como se Deus não tivesse preocupado com você. Estamos vivendo uns tempos onde as pessoas são como o filho pródigo. Lê lá a parábola, ele fala: dai-me, eu quero a herança, eu quero aquilo que é meu, eu quero, me dai-me. As pessoas têm se relacionado com Deus: Deus, dai-me. E muitas vezes Deus tem permitido muitas pessoas a chegar até um certo limite, aonde elas não têm mais nada em sua volta. Às vezes Deus permite você entrar num deserto, para você declarar uma frase para Deus: faze-me conforme a tua vontade. Aquele filho pródigo, no final ele diz: faze-me conforme a tua vontade. Olha só o início e olha só o final. Amém, querido? E quando você se achegar diante de Deus, não importa a maneira que você esteja, é melhor você estar na presença e Deus te corrigir. O melhor pai que existe de correção é Deus. A palavra do Senhor diz que Ele prefere ferir do que perder. Deus não quer perder a tua vida. Deus, Ele quer salvar a tua vida. Amém, querido? Às vezes nós estamos pregando aqui, mas o ato de nós irmos nos lares, o ato de ministrarmos para fora, porque nós fazemos isso, nós ministramos também para fora, lares, casamentos, e quando nós olhamos, nós vimos que muitas pessoas estão passando por depressão, muitas pessoas querem um suicídio, muitas pessoas querem se livrar do problema, mas a solução é Cristo. O suicídio, caminhos que levam à morte, não te leva a lugar nenhum, mas a presença te leva. A presença, ela te leva no centro do aprisco de Deus. A presença, ela te leva a pastos verdejantes. Sabe o que é isso, pastos verdejantes? É onde de fato alimenta a sua alma. Muitos querem sair fora, porque a grama do vizinho é muito mais verde, é muito mais, olha, brilhosa. Só que quando vai comer, elas são gramas artificiais. O que te alimenta é aquilo que Deus está te dando para a sua vida. Deus te leva a águas tranquilas. Deus te leva a lugares de relacionamentos profundos com Deus, onde essas águas, ela tem o poder de arrancar toda a raiz de iniquidade. A Bíblia diz que há um rio que passa, esse rio é tão poderoso
que ele arranca, e aonde ele passa, onde tem morte, ele começa a trazer vida. Eu profetizo esse rio que vem agora passar sobre a tua vida, em nome de Jesus, aonde a sua vida seja restaurada por completo, em nome de Jesus. Quando você está no centro do aprisco, aí sim, esse versículo é poderoso. O Senhor é meu bom pastor, e nada me faltará. Amém, querido? Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, às vezes Deus não livra, mas Deus garante que Ele passa com você. Aí, mesma forma que aconteceu com Daniel, Cedraque, Mesaque e Abednego, homens jovens que não negaram Deus, nem que se importasse se ia morrer, mas não negaram Deus. Quando eles tomaram a posição de não se misturar com o mundo, não se misturar naquilo que estava oferecendo, foi as maiores revelações. Foi a maior presença de Deus na vida daqueles meninos. Em nome de Jesus, conforme a tua santificação, Deus vai gerar um poder na sua vida extraordinário. Escreva o que eu estou falando, em nome de Jesus. Amém? Então muitas pessoas, elas querem levar outras pessoas, elas não querem levar lugar de poder, lugar de oração, lugar de restauração, lugar onde leva as pessoas de fato a Cristo. Mas tem levado problemas, tem levado a pessoas, a conduzido pessoas, nem ficado na presença. Tem pessoas que simplesmente, ela querem favor, ela querem que estenda a mão, ela quer isso, que ela quer aquilo outro. Mas Deus, neste tempo, Deus quer se revelar aos pequenininhos. Deus, neste tempo, Deus quer se revelar o seu poder, a sua glória. Deus tem prazer de curar, Deus tem prazer de libertar. A palavra do Senhor diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele não tirou nenhuma vírgula, Ele não tirou nenhum ponto final. Ele é o Deus que cumpre a palavra. Ele é fiel naquilo que Ele fala, querido. Abraão não precisou ir em cultos. Abraão, ele se relacionou com Deus. Deus quer ir além. Não estou falando que você não tem que congregar. A palavra do Senhor diz que nós temos que congregar. É como de costume de muitos, porque isso nos fortalece. Mas o entrar na igreja, o entrar no templo, é diferente de você entrar pela porta estreita. Quando você entra na presença de Deus, aqueles que estão em sua volta, eles conseguem sentir a presença, eles conseguem ser contaminados, vamos colocar dessa forma, pela presença de Deus. Anda com pessoas que oram, você vai ser um homem e uma mulher de oração. Anda com homens e mulheres que jejuam, você vai ser um homem e uma mulher de jejum. Anda com homens de palavra, anda com mulheres que amam a palavra, você vai ser apaixonado pela palavra. Anda com um apaixonado, você vai ser apaixonado por Deus. Agora, se andar com murmuradores, você vai murmurar. Andar com pessoas sem fé, você não vai ter fé, porque você vai desprezar aquilo que é princípio de Deus, aquilo que é palavra, aquilo que de fato é santificação. E neste tempo, Deus quer levantar sua vida poderosamente. Em vez de você levar para a liderança, lá na tua empresa, você vai levantar um clamor. Lá na tua empresa, a oração que você vai fazer de poder, vai acontecer a libertação. Não importa se a pessoa estiver em outro canto, não importa se ela estiver em outra nação, o poder da palavra vai acontecer um milagre. Aleluia. A transformação. A palavra do Senhor diz em Coríntios 5:17, ela declara assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, existem pessoas que têm se rendido plenamente, de todo o coração a Deus. Sabe o que tem acontecido? Deus tem mudado a história. Deus muda a história, coração rendido, coração entregue, coração, quando você declara isso para Deus, que Ele é o Senhor da sua vida, querido, é uma casa totalmente aberta, todo cômodo é aberta, é livre para que o Espírito atue em todo lugar. Sabe o que eu tenho orado para Deus?
eu tenho orado para Deus assim: Deus, não quero na minha casa nem sótão e nem porão. Duas coisas: não quero lugar para se esconder, nem um pecado, nada. Eu quero só cômodos totalmente transparentes. Eu tenho orado isso a Deus. Porque quanto mais você se relaciona com Deus, se aproxima da presença, mais você vê que você está sujo, mais que você vê que precisa de Deus, mais que você vê que precisa da graça. E cada vez mais que você vai se relacionando com Deus, o seu coração vai ser um coração quebrantado e contrito, aonde Deus não despreza. Esse é o maior sacrifício para Deus. É um coração rendido. Amém, querido? Pedro, ele de fato, ele foi transformado. De fato, Pedro teve um encontro com Deus. De fato, aqueles que estão em Cristo, Pedro estava em Cristo. Agora, Cristo está nele, refere-se a poder. Cristo está nele, refere-se à história. Cristo está nele, refere-se àquilo que de fato ele tem algo para mostrar para o mundo. Ele tem a carta aberta, ele tem o coração aberto, onde as pessoas possam ver Cristo na vida dele, e onde ele pode manifestar o poder de Deus. Aleluia! Deus seja louvado. Aqui em 2 Coríntios, 2 Coríntios, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Você é a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas de tábuas de carne do coração. É onde a história, ela está cravada dentro de você. Você tem um testemunho vivo para contar o que Deus fez na sua vida, a libertação que Deus trouxe para você, para o teu lar, para os teus filhos. Existem coisas que nós não conseguimos, querido, fazer. Você vê que é uma coisa bonita, vai querer se engrandecer, mas houve um tempo que perguntaram para o João, sobre os pais, né? O que o seu pai gosta de fazer? Ele falou: meu pai gosta de orar. Mas por que isso? Porque ele respondeu: criança é sincero que não. Quando ele quer te pegar, fica esperto, ele vai pegar. Mas a sinceridade é porque ele estava vendo um pai que estava orando, uma mãe que está orando. Você está entendendo? Chegou o momento que nós querer fazer algo, mas pela força do braço nós não conseguimos. Mas quando nós colocamos a presença na causa, João falava assim: eu quero aprender da palavra. Ele fala assim: mãe, ensina a minha palavra. Eu tenho dúvida disso. Sabe o que ele fala? Ele fala: eu quero jejuar. Eu quero, me acorda na madrugada. Um dia que não acordou ele na madrugada, pensa no menino bravo. Uma criança de 11 anos que está desejando. Por quê? Porque nós colocamos diante do Pai: salva nossos filhos. Vamos ser exemplo. O que nós precisamos mudar de carinho, de atenção, trazer responsabilidade. Mas o exemplo de carta aberta, querido, isso vai transformar o mundo. Isso vai transformar as nações. É exemplo, caráter de cristão. Amém, querido? Porque nós podemos revelar o poder de Deus que está na nossa vida. O Espírito habita dentro de você. Ele quer revelar para o mundo através da sua vida. Você tem Deus dentro de você. Precisa manifestar esse poder na sua vida. Por quê? Porque Jesus deu poder. Em Lucas diz que Jesus deu poder para você pisar em serpentes e escorpiões, para destruir as obras do inferno. E Marcos está falando: esses sinais seguirão que creem em meu nome, expulsarão demônio. Você está caminhando em oração, você está caminhando em santidade, você está caminhando em santificação, você está sendo uma carta aberta onde Deus possa trabalhar livremente na sua vida. Os sinais vão te seguir, não é você que segue os sinais. Você vai caminhar, vai ter autoridade para colocar a mão sobre os enfermos e os curarão qualquer tipo de enfermidade.
vai expulsar demônios, não importa se é principado, potestade, vai destronar Satanás. Você vai ter poder mesmo que tomar coisa mortífera, porque a glória vai te envolver, a presença vai te envolver. Por isso que não tem medo de macumbaria, nem de feitiçaria, de olho gordo, nem de seta, porque o Senhor é o que te guarda, porque o poder e a glória está dentro de você, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quanto tempo tem? 8h30? Levou um susto agora. Aleluia. Atos 3, do 3 ao 5, ele está falando assim: ele vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Sabe o que eu acho tremendo? Que quando Pedro está falando, olha para nós, olha para mim, olha para mim. Porque ele está falando assim, você pode estar coxo fisicamente, mas eu estava coxo espiritualmente. Quantas pessoas não estão coxas espiritualmente, que não conseguem entender, não conseguem caminhar? Pedro não conseguia entender. Era o cara que era espontâneo, era o cara que era o certo, era o cara porque estava andando com Jesus, era o bambambam. E Jesus sempre mostrando para ele: Pedro, Pedro, até um certo ponto que Deus começa a confrontar na ceia, porque mesa é confronto também. E quando começa a confrontar, Pedro fala assim: eu não sou traidor, e João não é o traidor. Porém os outros falavam assim: será que sou eu? Será que eu pequei? Será que eu errei? Muitas vezes nós nem analisamos, querido. Muitas vezes a pregação sempre é para o nosso vizinho, sempre fala Deus para outro, mas nunca tomamos a palavra para nós mesmos. Rejeitamos aquilo que de fato muitas vezes você acha que é palavras duras, palavras de confronto, ou palavras que você vai ter que abrir mão. Só que o Deus eterno está vendo aqueles que estão abrindo mão. Pedro está falando: olha para mim, olha para mim. Olha só o que a palavra fala em Mateus 6. Aleluia. Mateus 6, o que está declarando aqui. Aleluia. Pedro está falando: eu tenho luz, existe uma luz dentro de mim, existe um brilho. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz em ti são trevas, qual grandes serão tais trevas? A tua ótica, ela pode mudar muita coisa. O teu campo de vista, ela pode mudar muita coisa. A forma de você enxergar pode mudar muita coisa. Muitas vezes o diabo, ele tem entrado em óticas de muita gente, e as pessoas têm olhado muitas coisas que de fato não são de Deus. Tem pensado coisas que muitas vezes, será que é isso, será que é aquilo? E muitas vezes não tem nada a ver. Mas o diabo tem penetrado, o diabo tem entrado, queridão. As portas do seu olhar. Pedro está falando: a minha ótica, a forma que eu estava vendo, antes eu não tinha fé. Eu não tinha uma fé suficiente. Eu não cria suficiente, eu não me rendi suficiente, estava olhando, olha para mim, que quando você olha para mim, você está começando a enxergar aquilo que é fé na outra pessoa, a pessoa está olhando algo diferente, porque ele olhou com uma expectativa, Pedro estava olhando para o coxo, algo poderoso de fé, porque ele não estava perdendo a oportunidade, ele estava olhando e sabia que Deus ia fazer algo, mas aquele homem que estava coxo, ele olhava como pedinte. Assim eu quero. Quantas pessoas têm falado: eu quero oração? Não porque nós não oramos, é porque muitas vezes ela não quer se relacionar com Deus, ela não quer se entregar a Deus, ela quer algo fácil, e muitas vezes não é dessa forma, porque Deus, Ele quer entrar em cada cômodo da sua vida.
na sua casa espiritual, na sua alma Ele quer entrar. Quantas pessoas estão dentro da igreja com traumas ainda? Mas o Espírito Santo, Ele quer olhar para você, Ele quer olhar olho no olho. Aquilo que é luz, a luz vai penetrar dentro de você, e aquilo que é trevas, as trevas vão sair. Amém, querido? Aleluia, porque isso é poder. Nós estamos clamando pelo avivamento, só que nós temos que desejar e se preparar por uma onda do Espírito Santo vir sobre a terra. Assim como foi tempo de Noé, o dilúvio, as águas do alto, mas as águas de baixo, aonde ela vai vir, vai tomar a humanidade, vai tomar os filhos, vai tomar a noiva do Cordeiro, onde ela vai sair de uma maneira poderosa, que vai acontecer, como diz aqui em Isaías. Olha só que tremendo, o que Isaías fala, aleluia, Isaías 35, olha só o que declara: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua do mudo cantará, porque as águas arrebatarão no deserto, e os ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva, como canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho do santo, o caminho do justo, o caminho daqueles que de fato têm se rendido ao Senhor. O imundo não passará por ela, olha só, não passará por ela, mas será para aqueles os caminhos, até o mesmo os loucos não errarão. Aqueles que tiverem o Espírito Santo, aqueles que tiverem a presença, aqueles que tiverem a marca do sangue, aqueles que de fato se renderem a Deus, queridão, eles terão manifestação, eles passarão com poder, Deus libertará. Deus está vendo, escreva o que eu estou te falando, vai vir uma onda de poder sobre o planeta, vai vir algo, uma Shekinah de Deus sobre o planeta. Sabe por quê? Muitos estão invocando o nome do Senhor. Adoração na terra está sendo uma adoração de clamor a Deus, e essa adoração vai trazer a presença de Deus, porque Deus em toda a guerra, a adoração ia na frente da guerra. É loucura? É loucura, mas ia na frente da guerra. Deus vai trazer, porque quando o povo começa, por isso que a palavra do Senhor diz que Deus habita no meio da adoração, é onde o povo está falando: nós queremos agora que o Senhor reine, que o Senhor governe, que o Senhor entra na minha casa, entra na minha nação, entra nos hospitais, entra em todo canto, Senhor, onde a igreja invocar, meu Deus, vai ver algo extraordinário. Se prepare, queridão, para o que está por vir, em nome de Jesus, aleluia. Deus seja louvado, Deus poderoso, aleluia. Lucas 24, abrirão-lhes então os olhos e conhecerão, e ele desapareceu, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós, em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abriu as escrituras? Opa, peraí, quando ele estava ministrando a palavra, ardia no coração deles. Quando ele estava fitando os olhos, ardia no coração deles. E quando está a presença se envolvendo, aquilo que ardia no coração deles, os olhos foram abertos. Quando os olhos foram abertos, ele reconheceu Jesus. A palavra precisa arder no teu coração, querido. Você precisa ter fome da palavra. A palavra vai te libertar, a palavra alimenta a tua mente. Mentes são cativas, prisioneiras do inferno. Aqui o maior poder de libertação é a palavra. A palavra é luz. A palavra é luz. Cristo é luz, nele não há trevas. Amém, querido? Em nome de Jesus. Então muitos levavam até a porta.
Outra encenação, fitando os olhos. E o que temos dentro de nós pode levar vidas a passar pela porta. Atos 3. Vamos lá em Atos 3. Atos 3, 6. E disse-lhe Pedro, não tenho... 6, 10, né? E disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou e logo se pôs de pé. E tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com ele no templo. Aquilo que homens não estavam conseguindo fazer, aquilo que a vida daquele homem não mudava. Aquele homem passa dia, anos e anos na porta formosa, não conseguia entrar, mas 2 homens cheios do Espírito Santo, 2 homens que tinham Cristo dentro deles, revelando o amor de Deus, revelando o poder de Deus. Agora aquele homem poderia entrar dentro do templo, poderia conhecer a profundidade de Deus, a oração. Aquele homem poderia agora adorar em espírito e em verdade, nada mais o impedia. Agora aquele homem começou a andar, não fisicamente, mas espiritualmente. Ele foi livre, porque onde a presença do Espírito Santo está, a liberdade. Andando e saltando, louvando a Deus, e todo o povo o viu andar e a louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de espanto, pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Querido, muitas pessoas vão perguntar como aconteceu isso. É o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus que vai se manifestar. Mas eu declarei algo lá. Algo me chamou a atenção. Porque Pedro é aquele que se relacionava com Jesus. Pedro é aquele que via o manifestar de Jesus. Pedro, aquele que viu o sobrenatural. Pedro, aquele que se mergulhava, ele falava, pula, ele pulava, ele não se importava com a consequência, ele queria estar, ele queria fazer. E muitas vezes nós temos que nos relacionar com Deus profundamente. Olha só o que ele fala aqui. Pedro se espelha em Jesus. Quando Jesus, ele cura a sogra de Pedro, ele impõe as mãos sobre a sogra de Pedro, e a sogra de Pedro é curada. Ele estende a mão sobre a filha de Jairo, ele pega a mão da menina, a menina levanta, ele vê a cura acontecendo. Pedro, num ato de fé, andar sobre as águas, no momento da tempestade, ele afundando, Jesus estende a mão para ele. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que os feitos de Jesus, ele marcaram Pedro, o estender a mão. Sabe o que nós precisamos muitas vezes? Aprender com Jesus. A palavra do Senhor diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Nós precisamos aprender a ter compaixão. A compaixão antecede milagres. E Deus quer nos ensinar a ter compaixão. Porque queremos fazer muitas coisas para Deus, mas não com amor. Precisamos aprender a amar primeiramente. Isso é um dos maiores poderes, é o amor. Porque muitas vezes, querido, eu me pego orando a Deus, eu falo assim, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque muitas vezes lá atrás eu orava por nações, parei de orar por nações. Eu orava por povos, parei de orar por povos. Eu orava por missionários que muitas vezes estão em nações passando fome, passando aperto, até espiritualmente, porque muitas vezes nós desprezamos a oração e esquecemos de orar. Muitas vezes nós esquecemos de orar por pessoas que estão no leito de um hospital. Muitas vezes nós esquecemos de orar por pessoas que estão passando por assalto, por estupro, por tantas coisas nessa terra. O diabo não dorme,
O diabo tem os filhos dele, mas Deus também tem os filhos dele. Que haja um despertar, a mesma forma que foi na minha vida. Volte à essência, querido. Volte a clamar, volte a orar por vidas, mesmo que os teus olhos não possam contemplar, mas um dia o meu Deus vai te mostrar tudo aquilo que você fez. Nenhuma oração ela é em vão. A oração do Pai é uma oração que leva aos céus, como lágrimas dos santos, como incenso dos santos, a qual Deus vai responder na sua vida. Amém, querido? Agora eu te pergunto, quem você quer ser? Aquele que conduz o coxo até a porta? Aquele que está à porta pedindo, que ainda não entrou dentro da porta, que é Cristo? Ou você quer ser Pedro e João, cheio do Espírito Santo? Uma carta aberta onde as pessoas possam olhar para você e ver a fé que está no teu coração. Amém, queridos? Que Deus possa poderosamente fluir na sua vida. Que Deus poderosamente possa usar a sua vida em lugares. Mas muitas vezes você não pode entrar no hospital, mas o teu clamor na madrugada, Deus pode mandar anjos para salvar aquela pessoa que não conhece Jesus. Assim como o Wesley falou aqui, muitos o Senhor está recolhendo, mas são dele. A Bíblia diz que Deus tem prazer de levar os dele. A Bíblia diz que aqueles que não morrem, eles dormem no Senhor. Mas e a morte espiritual? E aqueles que morrem sem Cristo? Você tem compaixão? Você tem compaixão de orar por muitos políticos? Ou você quer que eles morram? Cuidado, meu querido. Não quero saber, Google. Olha o Google aqui falando. Deus, Ele quer tomar a sua vida. E Ele quer usar a sua vida. É tempo de você dar, não de você pedir. Porque aquilo que você precisa, Deus vai trazer na tua mão. Todo recurso, Deus vai trazer na tua mão. Pastor, você não sabe a situação que eu estou passando. Você tem orado? A situação não tem ido embora? Porque muitas vezes a situação quer mudar a sua vida. Você que precisa mudar. Por isso que Deus não permite a situação ir embora. Amém, querido? Receba essa palavra. Eu quero orar por tua vida. Eu quero orar agora pela tua casa. Aonde você estiver, feche os teus olhos. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, eu peço a Ti, Senhor, que esta palavra ela possa ter penetrado profundamente em cada coração. Vidas, Pai amado, possam ser, declarar, eis-me aqui. Vidas possam estar neste momento, Senhor, sendo disponível, Deus, homens e mulheres, jovens, até crianças que estão ouvindo essa mensagem, porque o Senhor é o Deus que opera em corações dispostos, coração disponível, Deus amado. O Senhor é o Deus que opera em trabalhadores, aqueles que estão trabalhando, Deus. Por isso, Senhor, através do Teu Espírito, atrai o coração deles, atrai o coração deles à luz, atrai o coração deles no particular. Aqueles que estão com depressão, estão oprimidos, que um dia foram usados por Deus, a qual se esqueceram do poder de Deus, a qual se esqueceram um Deus que tem poder de te libertar, que nessa noite o poder do Espírito Santo venha te libertar por todas, que a graça venha sobre a tua vida, a graça e o poder do Senhor venham sobre a tua vida, a libertar você da depressão, a libertar você da angústia. Você que está afastado, está ouvindo essa mensagem, Deus nunca se esqueceu de você. Deus te chama para um novo tempo sobre a tua vida, onde Ele quer usar poderosamente a tua vida. Deus, Ele pega homens comuns para manifestar a glória dEle na terra. Deus quer homens vazios de si, para manifestar o propósito dEle na terra. Eu profetizo cura no seu coração. Eu profetizo cura na sua alma. Eu profetizo cura no seu lar. Eu profetizo saúde espiritual em ti. Eu profetizo libertação dessa opressão na tua cabeça agora.
Eu profetizo agora cura no teu sangue agora. Caná, balá, sodorobo, condoroio, sudaramanaia, balaia, sobenamanaia. Eu profetizo um coração rendido, um coração que eu não nego arrependimento, não se coloca num coração duro na presença de um rei, mas um coração quebrantado e contrito, um coração rendido. Espírito Santo, atrai cada vida. Espírito Santo, atrai cada coração agora. Espírito Santo, venha, meu Deus, sobre os leitos de hospitais, de UTIs. A Covilhas não te conhece, mas é um clamor da terra para livrar essas vidas da morte, aonde precisa ouvir a tua palavra, aonde o coração dela agora estão sensíveis, mas ainda estão presas naquele lugar. A morte não tem autoridade para levar, porque o Senhor pegou a chave da morte em tuas mãos, e nós clamamos para que aqueles que estão no leito, homem, mulher, jovens, estão na UTI, Deus amado, mas o Senhor é o Deus que atende a oração do seu povo, Pai. Se nós temos crédito no céu, ouça o nosso clamor, Pai. Vem sobre a terra, Senhor Deus amado, vem sobre o Brasil, quebrando todo espírito de morte, de falência, Pai amado. Oh, canaia sodarabanaia sépia. Deus, venha sobre o governo, Pai, para trazer justiça sobre o teu povo, Pai. Aquilo que o teu povo vê, um governo justo, reto diante de ti, Senhor. A tua palavra diz que o coração do rei está em tuas mãos. O Senhor, aquele que estabelece rei, aquele que tira rei, estabelece príncipe, aquele que tira príncipe, Pai. O Senhor quer nos ensinar como igreja nós oramos, Pai, que une a minha oração com o mundo agora, Senhor, para que venha a tua paz, para que venha a sua presença reinar de novo. Senhor, nos perdoa o nosso pecado, perdoa nossa falta de oração, perdoa nossa falta de clamor, de rendição diante de ti, Senhor. Deus amado, eu quero orar, Pai amado, para que venha um tempo, Pai, da tua presença, a sua glória encherá, diz Abacuque, toda a terra, Pai, seja reconhecido pela sua presença, pela sua glória, Pai, porque muitos têm clamado a ti, Senhor Deus amado, não têm aceitado a morte, Pai. Tu venceste a morte através do teu Filho, Senhor Deus amado. Assim nós reivindicamos como igreja, assim como o Senhor libertou Pedro, vem libertar a vida de cativos, Senhor Deus amado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Entre em cada lar, entre em cada empresa, Senhor. Levanta, Pai, o abatido agora, Senhor. Pai, vem um fluir do teu Espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós somos o teu povo, Senhor, e por isso nós oramos, Pai. Oramos por uma igreja forte, oramos por uma liderança forte, oramos por uma liderança cheia do poder de Deus, como Pedro e João, onde declaram uma palavra, aonde aquele homem se levanta, uma palavra se levanta. Oh, meu Deus amado, venha, Senhor, construir, escrever tua história na nossa vida. Por isso, Pai, neste tempo, levanta a liderança quebrantada diante de ti. Levanta uma liderança que se humilha diante de ti. Levanta, Pai, meu Deus, os apóstolos, Senhor, que estão caídos, oprimidos sobre a terra, Senhor. Levanta os pastores, Pai. Espírito Santo, levanta como guerreiros do Senhor, aquele que pastoreia, aquele que tem cheiro de ovelha. Levanta os missionários, levanta os embaixadores, Pai, aqueles que têm autoridade para levar o teu nome em outras ações, onde são surpreendidos pelo poder do teu Espírito, Senhor. Oh, Deus amado, poderoso Deus, vem sobre a terra, Pai amado, venha levantar os ministérios como exemplo nessa terra, exemplo de cura, de libertação e de caráter e de honestidade e transparência, Pai. Levanta, Pai, homens e mulheres cheios de Cristo, Pai. Levanta as crianças neste tempo no poder do seu nome, Pai. Crianças sensíveis a ti, levanta pregadores, mirins, Senhor Deus amado, crianças que direcionam aqueles, Pai amado, que precisam de direção. Levanta, Espírito Santo, levanta os intercessores neste tempo.
Levanta aqueles que clamam, Pai, em espírito e verdade, não importa o lugar que esteja. As suas bocas não estão seladas, as suas bocas não estão travadas. A tua palavra diz: abra a tua boca e encherei. O Espírito Santo é aquele que nos gera oração dentro de nós para chegar diante do seu trono. Diante do seu trono. O Senhor é Deus que ouve oração e fica de pé. O Senhor é Deus que inclina para ouvir a oração do justo. Por isso, Senhor Deus amado, eu peço a Ti nessa noite, Pai. Meu Pai, não só visita cada lar, mas cada lar que está disponível, venha a Tua glória, o Teu anjo de Deus de guerra, anjos ministradores em cada lar, Pai. Filhos que estão debaixo dessa cobertura, mas estão desanimados, vem o ânimo do Senhor, vem o vigor do Senhor. Deus amado, vem, Espírito Santo, levantar o abatido, desanimado agora. Aqueles que estão fracos de espírito, fracos de coração, qual coração está endurecido, Pai. A palavra não tem mais penetração, mas o Senhor é o Deus que ouve a oração, e o Deus que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Oh, Espírito divino e de poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, querido? Aleluia. Eu creio que Deus vai surpreender. Eu creio que Deus vai surpreender, querido, para esse novo tempo, amém? Não é o lugar grande, não é o lugar rico ou o lugar pobre. É a essência que está dentro de você que vai fazer a diferença. Amém? Quero te abençoar, quero dar bênção sobre a tua vida. Receba a bênção. Assim, da mesma forma que você está recebendo hoje, nessa quarta-feira, a palavra, não ignore a palavra de amanhã. Não ignore a palavra de domingo, de manhã, à noite, ou que seja aquilo que será feito para você. Não se deixe deixar de alimentar. Se alimenta da palavra, porque o que Deus está entregando para você é algo de melhor. Receba que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a rica comunhão do Espírito Santo seja com todos, para todos sempre. Amém, querido? Aonde você está, dá um glória a Deus, dá um aleluia bem forte e uma linda salva de palmas para Jesus. Amém, queridos? Fiquem na paz.